Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Olha, estou em excelente companhia hoje. Eu e o pastor Michelson Borges estamos juntos aqui para esse bate-papo muito importante. Nós vamos falar de um tema extremamente relevante para a nossa fé, para a nossa doutrina, na verdade a primeira doutrina, né? Nós vamos falar sobre a doutrina de Deus, vamos falar sobre a divindade, a trindade, este Deus triuno que tem nos abençoado, que tem transformado vidas e que deixou expresso em sua palavra o seu querer, a sua vontade e um pouco daquilo que ele é, da sua essência. E nós temos na palavra de Deus revelado aquilo que Deus nos permitiu realmente conhecer acerca dele e vamos conversar um pouco sobre isso hoje. Mas vamos falar deste assunto, é claro, vamos começar com a palavra de Deus, vamos falar sobre a Bíblia, mas nós vamos focar hoje no estudo da Trindade nos escritos de Ellen White. Então, já seja bem-vindo ao nosso canal, o canal Fala Sério Pastor, e ao canal Outra Leitura do pastor Michelson Borges. Muito bem-vindo, excelência. Já deixa o seu alô aí para os nossos amigos. Olá, pastor Eleazar. Olá, amigos que estão nos acompanhando aqui neste vídeo. Estava com saudade, já viu, pastor, de fazer aí algum vídeo com você, algum estudo bíblico, né, que sempre é uma alegria. Dupla alegria. Primeira porque estamos aí abrindo a palavra de Deus, estudando assuntos que são tão relevantes e também assim que nos agradam, nos estimulam, nos enchem, né, de reverência para com o nosso Criador. E em segundo lugar, porque estou aqui com um amigo, né, e é sempre bom estar com bons amigos estudando a palavra de Deus. Eu quero aproveitar também para pedir que você se inscreva nos nossos canais, se não fez isso ainda, né, e esteja atento, porque nós teremos um sorteio. Como é de costume já nas nossas lives, né? A gente sempre gosta de dar presentes. E o livro que será sorteado nesta aqui, não podia ser outro, né? O livro A Trindade, da Casa Publicadora Brasileira, capa dura, aqui encadernado, né? O subtítulo é Como Entender os Mistérios da Pessoa de Deus na Bíblia e na História do Cristianismo. Escrito aqui por um time de bons, ótimos teólogos, né? Woodrow Wilson, Jerry Moon e John Reeve. Aí, a Trindade. Excelente. Só que é diferente hoje aqui o esquema do sorteio. Bom, em primeiro lugar, para você se candidatar ao sorteio, você deve se inscrever nos dois canais, compartilhar o link deste vídeo aqui para outras pessoas e comentar aí no chat alguma coisa, né? Sobre o assunto, quem sabe só dizer assim, olha, eu quero ganhar um livro, né? Você já está habilitado aí para participar do sorteio. A revelação do nome sorteado será feita de uma forma um pouco diferente. Amanhã, mais tardar depois de amanhã, no Instagram do pastor Eleazar e no meu, simultaneamente. Então, lá no Fala Sério Pastor, ou Eleazar Domini, e no meu, Michelson Borges, no Instagram, nós vamos revelar o nome da pessoa que vai receber em casa o livro A Trindade. E essa pessoa deverá, então, depois, eu já vou colocar aqui na tela para facilitar, enviar seus dados para esse e-mail aí que está aparecendo na tela, decifradoresadv@gmail.com. Não sabemos quem vai ganhar ainda, né? Mas, sendo você, que está nos assistindo agora, aí está o e-mail para o qual você deve enviar seus dados, nome completo, endereço completo, com CEP, e coloque ali também assim, ó, eu ganhei o livro, olha aqui, eu ganhei o livro A Trindade. Por que é importante especificar o livro? Porque pastor Eleazar, eu, nossos amigos pastores, fazemos aqui várias lives e sorteamos livros. E vários livros, né? Então é preciso que você diga qual foi para a gente não confundir e acabar mandando outro livro para você, tá bem? Então fica aí o e-mail, decifradoresadv@gmail.com. Muito bem, muito bem. Eu vou aproveitar, já vou colocar aqui na tela o tema de hoje. Olha só que tema interessante, a Trindade nos escritos de Ellen White. E eu já quero aproveitar neste momento para fazer aqui uma propaganda, não é? Nós temos aí um site onde nós abordamos em diversos artigos e vídeos e textos, os mais variados, sobre a questão da Trindade. O nome do site é esse aqui, adventistastrinitarianos.blogspot.com.br, e você vai ter ali várias abas. Uma aba a Trindade só na Bíblia, uma aba a Trindade em Ellen White, uma outra aba só sobre o Espírito Santo, a outra só sobre Jesus, outra só
a Trindade entre os pioneiros. Então você pode entrar neste site que tem muitíssimo conteúdo, mais de 130 materiais diferentes. Este aqui é um outro site, o site do meu amigo, o pastor Michelson Borges. Olha aí, outraleitura.com.br. Você pode entrar neste site aí, e aí você está vendo as abas ali, olha, e na parte de buscas você pode encontrar ali também temas relacionados à Trindade. Você vai encontrar também mais materiais, eu tenho uma playlist inteira aqui no canal Fala Sério Pastor, só sobre a Trindade. Então você pode clicar aqui no meu canal, na playlist Fala Sério Trindade, aqui no canal Fala Sério Pastor, e você vai assistir aí mais de 20 vídeos que nós gravamos só sobre este tema, e também no canal do pastor Michelson Borges, você pode entrar, e aí você tem o privilégio aí de assistir a estes conteúdos importantes que nós já gravamos aqui em nossos canais, tá bom? Pastor, também tem uma playlist lá no meu com esse nome, A Trindade. Fica fácil localizar os vídeos específicos, né? Maravilha. Agora, um detalhe, né? A nossa live hoje tem um propósito, né? Que é analisar a Trindade nos escritos de Ellen White. Então, um assunto específico, né? Mas, como disse o pastor Eleazar, temos muito conteúdo aí na Trindade, na Bíblia. Eu fiz uma vez também, quando o pastor Eleazar morava ainda na Bahia, nós tivemos ali um encontro, né, um evento, e aproveitamos para gravar à tarde, na casa dele, um vídeo em que nós conversamos ali sobre a Trindade na Bíblia. Esse conteúdo está disponível nos canais também, e vários outros aí para você ver, então, que nós já falamos sobre isso. Mas, pastor Eleazar, antes de nós entrarmos aí no tema que nos propusemos falar, estudar, que é a Trindade nos livros de Ellen White, quem sabe aí em 2, 3 minutos, cada um de nós fale assim daquele texto bíblico que mais considere interessante, importante, claro, contundente sobre a Trindade. Eu vou deixar que você comece, eu vou correr o risco, porque nós não combinamos isso, né? Vai que é o mesmo texto, né? E se for, não tem problema também. Na Bíblia, antes de entrar em Ellen White, na Bíblia, qual seria assim aquele texto, vai lá, 2, 3 textos aí, resumidamente, que você considera mais claros a respeito do Deus triuno? Nós temos o texto onde a ordem que Jesus Cristo dá, a grande comissão, ali em Mateus 28, verso 19, é um dos textos assim mais claros, citando os três ali, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu gosto também da saudação paulina, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo estejam com todos vós. Então, o apóstolo Paulo faz questão de trazer uma bênção, é como se fosse uma bênção sacerdotal do Novo Testamento, né? Você tem aquela no Antigo Testamento, mas essa é como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, eu quero abençoar vocês, então eu vou mencionar os três aqui, né? Então eu acredito que esses dois textos assim são os mais claros para mim, o que eu mais aprecio, pelo menos, né? Que bom. Eu costumo, como eu sou criacionista, sei que você também é, né? Eu gosto de começar lá por Gênesis, né? Quando o verbo usado é no plural. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ok, mas não podia ser só Jesus e Deus, o Pai? Nós temos no verso 2 já, de Gênesis 1, a menção do Espírito Santo pairando sobre a face das águas. E esse pairar, no hebraico, é o verbo rahap, que é aplicado para seres reais. Por exemplo, uma águia voando sobre o ninho e protegendo os filhotes. Então, é aplicado para algo real, tangível, e não um fantasma, uma fumaça, coisa parecida, né? Gosto também, pastor Eleazar, daquele texto em que Jesus, no Novo Testamento, lá em João 8,58, ele diz assim, antes que Abraão existisse, eu sou. Esse eu sou, no grego, é o ego eimi, né? O ego eimi. Ele faz alusão direta a Êxodo 3,14. Ali, claro que aparece hebraico, né, que é o Anihu, que é quando Deus se apresenta a Moisés e diz que eu sou o que sou. Portanto, quando Jesus diz que ele é o eu sou, ele está se dizendo o eu sou lá do Antigo Testamento. Não é à toa que os judeus, líderes judaicos ali, pegaram pedras para apedrejá-lo por blasfêmia, porque se ele não fosse Deus, realmente seria uma blasfêmia usar para si esse termo, né, sagrado aí, o eu sou. E podíamos citar aqui várias coisas mais, né, mas realmente os vídeos que temos, eles são claros a esse respeito. Só um detalhe, o pastor Eleazar citou a fórmula batismal trinitária, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Nós voltaremos a ela daqui a pouco aqui na nossa exposição, mas olha só, o texto é tão claro, que a única alternativa que resta aos que negam a Trindade é dizer que ele foi adulterado, né? Mas não tem sentido, né? Porque Ellen White diz que ele foi proferido pelos lábios de Cristo. E eu tenho um vídeo aqui em meu canal de 1 hora em que eu analiso só esse texto aí, Mateus 28:19. Maravilha, maravilha. Eu já ofereci até um valor financeiro, viu, Excelência? Eu já trabalhei esse texto também aí de Mateus 28:19 em Ellen White, mostrando que ela mesma falou, Jesus mesmo falou, ela diz, né, que Cristo mesmo falou, enquanto essas palavras lhe saíam dos lábios, uma nuvem o levou aos céus, né? Quer dizer, não há dúvidas de que realmente Cristo tenha falado isso daí, mas há aqueles que, não, eu não sou adventista, eu não creio em Ellen White, etc. Tem como provar? Eu ofereci foi dinheiro aqui, até hoje não consegui pagar ainda. Eu ofereci aí mais de R$1.000 para quem trouxesse o texto, um texto antigo, anterior aos manuscritos que nós temos, que não contém a fórmula batismal de Mateus 28:19. Você pega os manuscritos do 2º século, do 4º século, de qualquer século que você quiser, vai estar lá. E aí tal, a turma fica, não, mas não existia no original, só que eles não mostram. Não, primeiro que não existem, né, os autógrafos. Mas a gente vai voltar nesse assunto aí, vai ser muito interessante. Bom, vamos lá, vamos começar com os textos trinitários de Ellen White. Eu gostaria de convidar o meu amigo pastor Michelson Borges para discorrer um pouquinho sobre este tema aí, eventualmente a gente vai comentando alguma coisa aqui também. Por favor, Excelência, fale para nós um pouco sobre esses textos trinitários. Eu vou colocar na tela e você vai então comentar. Ok, nós preparamos aí um PowerPoint legal aí, né, pastor Eleazar? Gastou um tempinho aí, investiu tempo aí, né, preparando um conteúdo muito bom, e a gente vai aproveitar para usar esse conteúdo aqui para ficar mais didático também, né? Então vamos lá, pastor Eleazar me ajuda passando aí, você está responsável pelos textos aí, né? Textos trinitários de Ellen White. As datas estão ali sempre, né, no pé, para você ver a fonte também, manuscrito 93, 1893. Ela escreveu: o Espírito Santo é o Consolador, Paráclitos, né, o Paracletos, é aquele que está do lado de alguém para defender como um advogado, né? É o Consolador em nome de Cristo. Ele personifica Cristo, contudo, sabe o que é um contudo? Contudo, no entanto, entretanto, é uma personalidade distinta. Olha que texto, só no português, né? Antes de aqui nós vamos mostrar o texto em português e sempre o original, para você ver como realmente está lá no cofre do White State nos Estados Unidos. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do White State aí para você. Então, eu vou reler aqui. Pode voltar, pastor. Vamos no português ainda. Ele é o Consolador, que vem em nome de Cristo, assim como Cristo veio em nome do Pai, né? Então isso não é problema nenhum. E ele personifica Cristo, mas, contudo, é uma personalidade distinta. Ah, não, esse texto aí deve ter sido inventado. Vamos lá então para o original, né, pastor? Pode passar aí. Ali na segunda linha, você vê, ó, essa é a caligrafia de Ellen White, ok? Diz que ele personifica Cristo e é distinto de Cristo. Pode passar para o pastor Eleazar. 3 agências distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, trabalham juntos pelos seres humanos. Manuscrito 27A, 1900, página 7. Olha que clareza encontramos aqui também. 3 agências distintas. Então, eles não são uma coisa só, uma pessoa só. São 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Será que isso também está no original? Olha aí a página datilografada, certo? Essas páginas eram todas conferidas por Ellen White. Daqui a pouco nós vamos comentar como que era o processo de redação e tudo mais. Mas para facilitar a leitura, vamos ver aqui o zoom no trecho que nos interessa. Por favor, pastor. Ali está. 3 distinct agencies, the Father, the Son and the Holy Ghost, ou o Santo Espírito, né? Trabalham juntos pelos seres humanos. Ali está, então, o texto original. 3 agências distintas, agentes distintos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ok? Vamos adiante? Aqui estão as 3 personalidades vivas do trio celestial. Numa só frase, ela afirma 2 vezes a mesma verdade. Veja só. 3 personalidades
e trio celestial, nas quais cada alma arrependida dos seus pecados recebe Cristo por fé viva, daqueles que são batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E Ellen White cita aqui de novo, como ela fez várias vezes, né? Mateus 28:19, né? Então, eu fico impressionado, Excelência, com um texto desse aqui, porque assim, olha como o texto é claro. As pessoas que aceitam o trio celestial, estas três agências divinas, você vai perceber que Ellen White ela vai usando para que o texto não fique chato, repetindo a mesma palavra, ela fala trio celestial, três agências alterna, divinas, né? Três personalidades. Aí as pessoas pensam assim, bom, se ela usou personalidade, trio, então é porque não são três pessoas. E aí eles querem agora fazer com que o termo personalidade seja qualquer coisa menos uma pessoa. E aí, não sei se é a carência da língua portuguesa mesmo, e aí você pode ir ao dicionário para ver o que significa personalidade, a característica daquilo que é pessoal, não é? Mas ela diz assim, são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E sabia que tem gente por aí, pastor Michel, que diz que não pode batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não, tem que batizar só em nome de Jesus. Mas esses supostos defensores da verdade, que a gente sabe não ser verdade nenhuma, dizem acreditar em Ellen White. E aí, quando nós apresentamos um texto como este daqui, são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aí eles vão fazer o quê? Não, mas espera aí, isso aí, será que Ellen White disse isso daqui mesmo? Mas veja bem, né? Aí eles vão patinar. Não, mas veja, quando Ellen White está falando uma coisa e a Bíblia está dizendo outra, a gente não pode ficar com ela. E é complicado. Mas tem esse texto original também. Inclusive, é bom que os amigos atentem para essas nossas explicações, porque o propósito aqui é mostrar justamente como funciona a mente de um antitrinitariano. Porque quando ele fala assim, não tem nenhum texto dela que fala sobre isso, você apresenta o texto. Aí quando você mostra, mas será que isso está no original? Aí você mostra o original. Aí começa a ficar complicado, né? Porque você mostra o datilografado, você mostra o manuscrito. Será que alguém falsificou até a manuscrito, né? Rapaz, eu passei por uma dessa. Eu fui na casa de uma pessoa e eu falei, olha, há um texto, você vai ler inclusive esse texto aí, onde ela diz claramente que o Espírito Santo é uma pessoa, né? Ele disse, não, esse texto não existe. Nunca ela escreveu uma coisa dessas. Aí eu peguei, tá aqui o site original dos escritos de Ellen White. Isso aí foi adulterado. Aí eu fui atrás do manuscrito original que você vai apresentar aí. E aí, quando eu mostrei, aí ele pegou, ficou olhando assim, olha. Aí ficou assim um tempo, parou, aí virou para mim e fez. Você vê, né, rapaz? A Igreja Adventista agora tá adulterando até a letra de Ellen White. Poxa vida. O que eu vou falar para um indivíduo desse? Você percebe? Quando a pessoa não quer acreditar, quando a mente já está fechada, não adianta, você pode descer um anjo do céu que ele não vai aceitar. Então, o objetivo dessa live também não é tentar convencer a quem já está com os dois pés e que não recebe mais as influências do Espírito Santo em sua mente para mostrar, porque é ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Se o indivíduo já não acredita mais nele, há pouco a se fazer, diz o livro de Hebreus, né, para aqueles que querem viver na prática do pecado, não há mais sacrifício que seja feito. Nosso objetivo é tentar aqui, de alguma maneira, ajudar aqueles que estão, quem sabe, ainda em dúvida. Eu não quero acreditar, eu não sei no que acreditar, eu estou com a minha mente confusa, então essa live é para você. Pastor Eleazar, eu passei por algo parecido recentemente. Eu não vou dizer qual foi o texto, porque vai ser a cereja do bolo dessa nossa live, né? Nós vamos deixar para o fim desse vídeo, você não pode perder, fica conosco até o fim. No fim desse vídeo, nós vamos apresentar um texto que é tão contundente, tão claro, que só resta a pessoa dizer, cadê o original? Pois é, e nós fomos até o White State, né? Pastor Alberto Tim, doutor Alberto Tim, que até então era um dos diretores associados do White State, nos enviou uma cópia da página original desse texto. A propósito, né, já quero explicar para vocês que lá na sede mundial da igreja, que fica em Maryland, ali nas imediações de Washington, há um cofre em que estão guardadas todas as páginas, todos os manuscritos estão lá guardados, preservados ali com segurança. E há uma redundância por segurança também, né? Cópias de todos eles estão nos centros White
espalhados pelo mundo, como é o caso aqui do NASP, o NASP Engenheiro Coelho, que tem cópias, e um ou outro manuscrito original também ali guardado, né? Então, esse patrimônio todo foi preservado. E a pessoa negar o original, aí realmente, como disse o pastor Eleazar, o que mais se fará, né? O que mais podemos fazer, né? Vamos voltar aos textos ali, então. Mas fica aí, viu? Até o final, porque você vai ver um texto que é fantástico, tá bom? Então, aqui estão as 3 personalidades vivas do trio celestial, nas quais cada alma arrependida, e aí, dos seus pecados, recebe Cristo por fé viva, para aqueles que são batizados em nome do Pai, do Filho, a fórmula trinitária. Vamos ao original? Manuscrito por Ellen White. Aí está, ó. There are 3 living persons. Tá vendo ali? A palavra persons está grifada em vermelho. 3 living persons. E mais para o fim ali, na penúltima linha, né? Está ali em nome do Pai, Father, and the Son, Filho, and the Holy, aí não aparece a palavra Ghost, está mais para baixo, mas está ali, o Santo Espírito também. A fórmula batismal trinitária num texto manuscrito por Ellen White. E a expressão 3 living persons, 3 pessoas, né, do trio celestial. Ok? Sabe o que é interessante? É que Ellen White, ela fez um cortezinho no S, observe aí no final desse manuscrito, e aí fizeram um cavalo de batalha aqui em cima desse texto. Olha, Ellen White, ela riscou aqui onde tinha persons, ela tirou e colocou em cima assim, elites, personalities, e não persons. Não. Aí eles vão dizer o seguinte, tá vendo? Ellen White não queria admitir que eram 3 pessoas, porque um deles não é uma pessoa. O Espírito Santo não pode ser uma pessoa. Portanto, você vai perceber que ela cortou aqui o S justamente e colocou personalidade. Como eu falei, há uma dinâmica nos escritos para você não ficar repetindo. E elas preferiu personalities, colocou ali personalities. Agora a pergunta, será que existe outro texto onde ela tem escrito pessoas, mesmo pessoas? E aí, porque é o seguinte, eu já li um artigo inteiro de um antitrinitariano, pastor Michelson, falando disso aqui. Não, ela cortou o S aqui, e no livro Evangelismo, esse texto foi copiado, foi traduzido, e aí há 3 pessoas vivas pertencentes à divindade celeste. Oh, mas ela não escreveu pessoas, ela escreveu personalidades. Olha, se chega um grupo de 5 pessoas aqui, e aí são pessoas importantes, e eu chego, olha gente, nós temos aqui 3 personalidades, ó, tá vendo? São personalidades, não são pessoas, são o quê? Extraterrestres? Quer dizer, é muito simples, e aí, mas para que não fique dúvidas, pastor Michelson, apresenta para nós esse próximo texto aqui, porque esse daqui sim, eles não vão ter como sair, daqui agora eu quero ver qual é a resposta. Vamos lá. Agora, antes de ler o texto ainda, pastor Eleazar, olha só, eu tenho aqui comigo um bloquinho que eu sempre uso de anotações e ideias, né? Claro, eu não sou um autor inspirado, longe disso, né? Ela foi uma autora inspirada, mas ela também fazia, primeiramente, ali o rascunho de seus textos, né? Deus dava as ideias, Deus dava a inspiração de pensamento, como nós cremos, e então ela anotava as ideias e escrevia da forma como mais ficasse claro. Ela mesma diz isso e vamos mostrar aqui o texto, né? Tem um caso bem interessante, quando o profeta Jeremias escreve um livro, ele envia para uma autoridade, ela fica revoltada e queima o livro. E aí é dito que o profeta Jeremias escreve de novo um outro livro. Será que todas as palavrinhas ficaram iguais naquele segundo livro? Ele decorou tudo, né? Não é necessário. A mensagem é a mesma. A própria Ellen White, ela revisava seus escritos. Ela, como profetisa, como autora inspirada, podia propor uma alteração ali para ficar mais claro, uma palavra que ficasse mais clara, que expressasse melhor o conceito. Então é normal você ver esses textos manuscritos dela com palavras riscadas, com anotações à margem ou acima ou abaixo das palavras, e depois quem fosse datilografar iria naturalmente corrigir isso aí para que fosse impresso o livro depois. E ela lia todas as páginas que eram datilografadas e as provas de impressão, como nós editores fazemos também, as provas de impressão antes de um livro ser publicado. Então, não há problema nenhum você ver um texto desse manuscrito com anotações dela, não de outros. Então, essa ideia
essa ideia que alguns tentam apresentar de dizer assim, não, quando ela colocou, tinha persons e ela colocou, riscou e colocou personalidades, é porque ela não queria admitir que existem 3 pessoas. E esse argumento, completamente infundado, completamente pueril, sem cabimento. Pastor, é um argumento de onisciência, né? Ele sabe até o que a profetisa estava pensando naquele momento. Percebe? Esse argumento, ele vai completamente, mas é completamente por terra diante do próximo texto. E eu acredito, pastor Michel, que se a gente não tivesse aquela cereja do bolo, poderia encerrar a live com o próximo texto, porque assim, verdade, mais claro do que... E esse daqui não tem como negar. Não, olha, pode chorar, pode espernear, pode pular, pode fazer o que quiser. Sabe que você não vai conseguir fazer? É desmentir a profetisa. Não vai ter como. Ela escreveu... Vamos colocar o texto, pastor Michel, comenta aí. Olha só. A obra está colocada diante de cada alma, cada pessoa que reconhece sua fé em Jesus Cristo pelo batismo e se tornou um recipiente da promessa das 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Manuscrito 57 de 1900. Mas será que ela escreveu pessoas mesmo? Será eu acho que não pode ser possível, porque tá muito claro isso aí. Vamos ver o que acontece aí no original. Olha lá. Só o que está sublinhado. 3 persons. The Father, the Son and the Holy Spirit. Pode ser Holy Ghost ou Holy Spirit, né? Tanto faz. Então, veja ali, né? Aqui não há uma observação para colocar personalidade, para fazer uma variação, não ficar um texto repetitivo, como a gente viu, né? Aqui permaneceu do jeito que está e foi revisado por ela. 3 pessoas. Pastor Michelson, mas aí o seguinte, calma aí, isso aqui é datilografado. Quem garante? Vai que alguém colocou algo ali e ela se distraiu e não viu. E assim, mas apesar de estar rabiscado com risquinhos que ela fez, ela mesma pontuou, ela mesma rabiscou, será que existe? Porque a secretária dela pegou de algum lugar isso aí, para datilografar. Será que a gente tem esse texto original, 3 pessoas? Vou colocar na tela aqui. Pastor, tá aí, ó, né? From the 3 persons, ok? Tá ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não tem mais o que dizer, né? Não tem cortezinho no S, não tem personalities, aqui é 3 persons mesmo. E agora? O que vamos fazer com esse texto aí? O que os antitrinitarianos vão dizer desse texto aí? São 3 pessoas ou não são? Então, eu diria que é a última fronteira, né? Chega aqui, ou você admite a verdade, ou você insiste na sua ideia pré-concebida e nega os fatos, né? Mas aí não é uma atitude de uma pessoa intelectualmente honesta. E é perigoso você trafegar por um caminho de negação como esse, né? Porque você poderá estar negando aquele que unicamente convence da justiça, do pecado, do juízo. Você pode estar adorando um Deus que não corresponde ao das Escrituras Sagradas, né? Então, o que nós temos que fazer aqui é apresentar e orar, né, para essas pessoas. Olha, eu quando eu li esse texto e aí eu vi o datilografia, eu disse, será que tem original? Quando eu vi o original, eu disse, pronto. Aqui não tem mais para onde ir. Então, dizer assim, mas alguns vão na... Sabe, olha, eu já vi gente dizendo, pastor Michel, que o Espírito Santo é o anjo Gabriel. Eu já vi gente dizendo que o Espírito Santo é um como é que fala? O sopro de Deus. Ou uma força ativa, como diz as testemunhas. A força ativa. Outros dizem que o Espírito Santo é um espírito, tipo, é que essa visão é uma visão realmente espírita, sabe? Quem acredita em espírito, fantasma, fantasminha, sabe? Exatamente, o Gasparzinho. Então, quem acredita nessas, eu não sei, porque adventista não pode ser. Mas aí o camarada diz que o Espírito Santo é um espírito que ele é compartilhado pelo Pai e pelo Filho. Aí ele sai do Pai, entra no Filho, sai do Filho e vem pra gente, depois volta pra cá. Eu fiquei pensando assim, rapaz, o que é isso? O que é isso? Agora, se o Espírito Santo, e alguns vão dizer assim, não, o Espírito Santo é Jesus, não vai ser outro, é o próprio Jesus, não é o próprio Pai, não é a força ativa. Como é que você faz com um texto desse? Porque se ele é Jesus, então logo nós não... O Espírito Santo, vamos deixar claro aqui na visão antitrinitariana, o Espírito Santo não é uma pessoa. Se ele não é uma pessoa, eu tenho que ser taxativo nisso,
Ele não é uma pessoa, ponto. Ele pode ser qualquer coisa, menos uma pessoa. Quem são os seres pessoais? Jesus e o Pai. Certo? Certo. Então, quando Ellen White diz 3 pessoas, ela está falando de quê aqui? Porque o texto fala de 3 pessoas, não fala de 2 e uma que é compartilhada, sabe? São 3 pessoas, o texto é claro, 3 pessoas, não tem como negar o texto. Está aí, e o original foi apresentado. Né? Essa questão de espírito, né? Realmente, se a pessoa tem uma mentalidade pagã, né? Grega, que encara essas coisas como fantasmagóricas, né? Vai ser difícil. Mas se ela tem uma visão bíblica realmente, banhada nos conceitos bíblicos, né? Ela vai entender que até os anjos são chamados de espíritos ministradores. E ninguém pensa que anjo é fantasma. O Pai é chamado de espírito. Ele Jesus é um fantasma também, né? Pois é, Jesus disse, Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu nunca vi ninguém questionar a personalidade do Pai. Exatamente. Ninguém questionar a personalidade dos anjos, que são chamados espíritos ministradores. Mas só porque o Espírito Santo é assim chamado, eles não. Então, se é um espírito, não pode ser um ser pessoal. Porque Jesus soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. A pessoa não consegue nem entender uma metáfora. Quer dizer, Paulo também diz, revestivos de Cristo. Cristo é roupa? Eu sou o pão da vida. Sabe? Mas o Espírito Santo veio como fogo sobre os discípulos. Tá vendo que não pode ser uma pessoa? Ora, Jesus apareceu para Moisés aonde? Ele vai deixar claro, foi o próprio Cristo que estava naquele fogo na sarça. Você vai perceber que as mesmas ilustrações, figuras que o Espírito Santo é apresentado, Jesus se apresenta também, aliás, muito mais. Jesus é apresentado como água, ele diz que ele é a porta, que ele é o bom pastor, que ele é a água, que ele é o pão, que ele é o caminho, que ele... Quer dizer, aí o Espírito Santo se apresenta como fogo, como um vento, e como uma pomba. Aí já não pode ser um ser pessoal. Quando Deus, o Pai, se apresenta, quando Deus vem para falar com Elias, vem numa brisa suave. Aí o Pai pode se apresentar como um vento, mas o Espírito Santo não pode, porque senão deixa de ser um ser pessoal. Você percebe que o argumento é completamente incabido? Descabido, aliás? Sim. E para aqueles assim que negam a personalidade dele, é bom lembrar que o Espírito Santo chora, o Espírito Santo ele envia, ele convida o Espírito e a noiva, a igreja é a noiva, né? Então o Espírito e a noiva dizem, vem. Ele tem atributos de pessoa, né? E isso fica muito, emoções de pessoa. Então é bem complicado, embora não seja esse o nosso tema de hoje aqui, né? Mas é bem complicado você defender um Espírito Santo despersonalizado ou fundido com aquele que disse lá em João 15, eu vos enviarei outro Consolador. Se vinha outro, não pode ser ele mesmo. Ele estava indo para o santuário celestial e deixou em seu lugar alguém que poderia ocupar a sua função de advogado, de intercessor, de paracletos, e que vinha numa condição ainda melhor, porque não estava limitado pela humanidade. Jesus Cristo estava limitado naquele momento, pelo menos, pela humanidade. O Espírito Santo, não. Então, é tão bom saber, né, pastor Eleazar, que hoje nós ainda temos o Consolador conosco aqui, realmente, pessoalmente, do nosso lado, como nosso advogado, nosso Consolador. Isso é muito bom. Temos mais textos aí, pastor? Temos, olha só, olha esse daí. Eita! O Espírito Santo é uma pessoa. Olha que incrível, manuscrito 20 de 1906. O Espírito Santo é uma pessoa, pois ele dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Temos original? Aí está. The Holy Spirit is a person. Sem observações. Mas será que tem outro ainda? Né? É uma pessoa. Aí está no original. Isso, e esse daqui é datilografado, mas excelência, olha que bênção na sequência aqui, olha para isso. Tá ali, né? The Holy Spirit is a person. De novo, né? Numa página manuscrita por Ellen White, preservada no centro, no White State, lá nos Estados Unidos, no cofre. Tá ali, né? Olha aí. Quer dizer, não tem para onde. Aí a pessoa diz assim, então, ele é o Espírito, Eu até, excelência, coloquei esse texto aí numa... Olha, ele bem grande aí, tá vendo? Para ninguém ficar com... Isso, olha, The Holy Spirit is a person. Quer dizer, o Espírito Santo é uma pessoa. Foi esse texto, pastor Michelson, foi esse texto que eu mostrei para um irmão, e ele ficou lá parado, assim, olhando. Disse, rapaz, estamos adulterando agora até a letra de Ellen White. Mas aí, excelência, como não tinham
argumentos, não tinham respostas para um texto desse aqui. Eu acho que a minha câmera desfocou aqui. Pronto, voltou. Não tinham argumentos para um texto desse, aí ficaram, rapaz, o que a gente vai falar? O que a gente vai dizer? A gente disse que ele é o mesmo Jesus. Pronto. Ele é uma pessoa, claro, porque Jesus é uma pessoa. Então a gente diz que o Espírito Santo é Jesus, logo ele é uma pessoa. Então quando diz que ele é uma pessoa, não está dizendo que ele é uma terceira pessoa. Ele pode ser a segunda pessoa da divindade, né? Jesus, o próprio Jesus. Só que isso vai esbarrar frontalmente com aquele texto que fala que existem o quê? Três pessoas. E a gente mostrou. A própria pena dela escreveu. Você pode não aceitar. Sim. Pastor, será que o pessoal lá do White State também tem técnicas químicas para envelhecer papel? Porque esse papel aí é diferente dos atuais. É um papel que tem mais de um século, né? Tá ali, todo amarelado já, né? Com um papel diferente. Será que eles são tão feras assim, né? De conseguir... grafologistas, né? Eles se especializaram não em teologia, não em textos de Ellen White, mas em grafologia. Aí eles copiam a letra igual e eles desenvolveram técnicas, né? Eu não vi nenhum laboratório lá, mas desenvolveram técnicas de envelhecimento de papel. Gente, pare e pensa um pouco, né? Por que a nossa igreja iria gastar tempo, energia para criar uma ideia como essa, né? É toda uma mirabolância, é toda uma teoria conspiratória, né? Por que cargas d'água a nossa igreja perderia tempo para fazer uma coisa dessa? Então, realmente, eu não consigo, assim, a nossa proposta aqui é tentar entender a mente de um antitrinitariano, mas tem horas que é difícil, viu? Não dá, Excelência. Não dá para a gente compreender profundamente. E olha, nem todos os textos de Ellen White a gente vai encontrar manuscritos, até porque se perdem aquilo que foi escrito, e justamente por isso que ela pedia às suas secretárias, a gente vai falar sobre as secretárias dela, ela pedia às suas secretárias que datilografassem seus textos. Só que, pastor Michelson, será que tem algum material? Eu vou até colocar na tela para você comentar um pouquinho. Será que Ellen White era assim, vai datilografando esse material aí, e aí o pessoal publicava e ela nem sabia o que estava lá? Porque muitas vezes as pessoas colocam em xeque alguns textos simplesmente porque você não mostrou com a pena. Olha, a gente mostrou com a pena já aqui, com a pena dela, a gente mostrou ela dizendo que existem 3 pessoas, que existem 3 agentes, que existem 3 personalidades, nós mostramos aqui. Mas o mais forte foi 3 pessoas, e depois ela dizendo que o Espírito Santo é uma pessoa. Todos os textos nós mostramos aqui, ok, na pena. Mas tem outros que são datilografados. Será que existe confiabilidade nesses textos datilografados? Olha só, depois que Ellen White fez a revisão do texto, ela escrevia, né? Ela escreveu lá na parte superior da página, lá em cima na gravata, como a gente chama, né? Aqui no mundo editorial, na gravata da página 1, as seguintes palavras, e ela fez questão de manuscrevê-las, quase como uma assinatura, né? Eu li isto cuidadosamente e aceito. Tá ali, né? Eu li cuidadosamente isto aqui e aceito. Eu endosso, né? Eu endosso o que está aqui escrito. Sabe, pastor, pessoas que duvidam desse tipo de coisa também colocariam a Bíblia em xeque, né? Porque no que diz respeito à Bíblia é mais complicado ainda, não temos nenhum dos autógrafos. Nenhum dos originais foi preservado. São todos cópias. Então, exato. Se os textos de Ellen White, que tem apenas 100 e poucos anos aí de existência, temos a datilografia original respaldada por Ellen White. As pessoas duvidam, então a Bíblia tem que ser descartada, porque nós não temos... Está muito longe disso, né? Nós temos cópia de cópia de cópia de cópia, mas cremos que Deus preservou esse livro. Temos evidências da crítica textual. E no que diz respeito a Ellen White, não cremos mais, então? Nós temos muito mais argumentos para acreditar que são páginas realmente fidedignas, mas ainda assim aqueles que querem sustentar uma ideia, uma heresia, na verdade, acabam usando argumentos que não têm sentido, né? Verdade. Excelência, agora, há um texto no Espírito de Profecia onde ela vai fazer uma distinção clara entre o Espírito Santo e Jesus. Porque você falou aí, mencionou por diversas vezes, que o Espírito Santo é nosso Paráclitos, ele é nosso Consolador, ele é nosso advogado. Só que a Bíblia diz assim, há um só advogado entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Ora, se o Espírito Santo intercede por nós, a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós.
E a Bíblia diz que só existe um mediador entre Deus e os homens, e é Jesus Cristo. Então, alguém poderia chegar a esta conclusão, já que só existe um mediador entre Deus e os homens, e o Espírito Santo intercede por nós, logo o Espírito Santo é Jesus, porque ele também é chamado de Paráclitos. E alguém uma vez até quis me apertar com isso aí, sabia, Excelência? Eu estava conversando com alguém, ele pegou e disse, lê esse texto aqui. Aí eu fui ler, há um só mediador entre Deus e os homens. Tá vendo aí, pastor? Quantos mediadores, pastor? Eu disse, só tem um. Tá vendo? Olhe, tem certeza que só tem um, pastor? Eu disse, tenho certeza. E aí eu fui desfocando aqui a minha câmera. E eu fui na conversa dele, né? Ele pensando que ele estava me amarrando. Ele, você tem certeza, pastor? Tenho, só tem um mediador. Aí ele pegou e leu. Aí mandou eu ler aquele texto que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aí eu disse, sim, o que é que tem? Disse, pastor, você disse que só tem um, está na Bíblia. E aqui diz que o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. Logo, é claro que o Espírito Santo é Jesus, porque se só existe um, como é que você sai? Eu vou botar um texto para você comentar aí, Excelência. Jogue duro. O pessoal gosta de pegadinha, né? Então vamos não é o quê? A verdade não teme. O escrutínio, né? Olha só, manuscrito 85, 1901, ela diz, Cristo, nosso mediador, e o Espírito Santo, Cristo, nosso mediador, e o Espírito Santo, estão constantemente intercedendo em favor do homem, mas o Espírito não roga por nós como faz Cristo, que apresenta seu sangue derramado desde a fundação do mundo. O Espírito atua sobre nossos corações, extraindo orações e arrependimento, louvor e agradecimento. A gratidão que flui de nossos lábios é o resultado do que o Espírito faz ressoar nas cordas da alma, com santas recordações que despertam a música do coração. Olha só, ele, Cristo, nosso mediador, e o Espírito intercedem. Mas, obviamente, que Jesus foi quem morreu por nós, quem derramou seu sangue por nós. Então, aí eu peguei e apresentei esse texto aqui, Excelência. Quando ele veio com de lá, é o mesmo, eu disse, não, peraí. E o que diz o texto? Cristo e conjunção aditiva. Uhum. É um e outro, como você leu aí. E diz aqui, mas, apesar do Espírito Santo interceder por nós, ele não faz como Jesus faz. Qual é a diferença? É que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, apresentando, como você leu aqui, as nossas orações, os nossos louvores a Deus, mas Cristo apresenta o quê? Seu sangue. E o Espírito Santo não sangrou, ele não foi ele quem encarnou, foi Jesus Cristo. Então são seres distintos. E o texto é claríssimo, mais claro do que isso daqui, só o rio puro da água da vida lá na Nova Jerusalém. É isso aí, vamos adiante. E aí agora, Excelência, vem a pergunta, se o Espírito Santo, e eu vou colocar essa pergunta aqui na tela, Excelência, se o Espírito Santo é uma pessoa distinta do Pai e de Jesus Cristo, por que Ellen White diz que o Espírito Santo é o próprio Cristo despido de humanidade? Esse é um texto muito usado, né? Bastante. Pelos italianos, para tentar sustentar a ideia deles, né? E aí, como responder? Olha aí o texto. Aí tá, Manuscript Releases, volume 14, página 7, está escrito assim, impedido pela humanidade, Cristo não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Pessoalmente, como eu disse agora há pouco, né? Então, foi para vantagem deles, os discípulos, que ele, Jesus, deveria deixá-los ir para o Pai e enviar o Espírito Santo para ser o seu sucessor na Terra. Sucessor é alguém que sucede, é óbvio, né? Alguém que vem em seguida. Então não pode ser o mesmo, né? Mas ainda diz mais. O Espírito Santo é ele mesmo, despido da personalidade da humanidade e independente dela. Ele se representaria como estando presente em todos os lugares pelo seu Espírito, como o onipresente. Olha só que texto interessante. E aí, o Espírito Santo, o texto diz, é ele mesmo despido da personalidade humana, independente dela. Como é que a gente pode entender esse... E olha, pastor Michel, esse parece ser o único texto que eles gostam de usar para tentar fazer o link, né? E dizer assim, tá vendo? Ela diz, o Espírito Santo é o próprio Jesus. Né? Pastor, é bom também deixar claro que Ellen White, ela, como uma boa conhecedora da Bíblia, como uma leitora constante da Bíblia, ela estava sempre
banhada pelo texto bíblico, pelas expressões comuns à Bíblia, né? Ela estava assim, cheia, plena do conhecimento da Bíblia. Então, ela traz também algumas expressões que vêm de lá. E, sim, curiosamente, na Bíblia encontramos uma expressão semelhante a essa aí. Uau, exatamente, Excelência, exatamente. Olha só, a expressão que a gente vai encontrar é exatamente parecida, não é? Sim, Cristo também usou a mesma forma de linguagem quando se referiu a João Batista e disse assim: e se o quereis reconhecer, ele mesmo, olha aí, ele mesmo, João Batista, é Elias. João Batista era Elias, de fato? A gente sabe que não, né? Ele é como se fosse Elias, veio na virtude, no poder de Elias. Mas Ellen White usa uma fraseologia parecida, né? Ele mesmo, João Batista, é Elias. Ele mesmo, o Espírito. A fraseologia, ela é muito semelhante a essa aqui que Jesus usou. Então, Ellen White não está dizendo que eles são a mesma pessoa, mas que ele mesmo era isso, isso, isso. Então, aqui, realmente não tem como a gente se prender a esse texto para querer defender uma tese que não se sustenta à luz de muitos outros textos. E o próprio texto, Excelência, que nós lemos aqui, deixa eu até voltar. Volta lá. Isso. Exatamente. Olha, impedido pela humanidade, Cristo não poderia estar em todos os lugares pessoalmente, foi para a vontade dos discípulos que ele deveria deixá-los, ir para o Pai e enviar o Espírito. Quer dizer, se você usar um pouquinho de interpretação, que quando a gente está no ensino fundamental e médio, a gente aprende a fazer uma coisa chamada interpretação de texto. E você, pastor Michel, que labuta com a língua portuguesa o tempo inteiro aí como editor, sabe disso, a importância de interpretar um texto. E no processo de interpretação, primeiro, você não sai desconstruindo um texto ou desqualificando todo um texto com base num pedaço do parágrafo, sem ler nem o parágrafo inteiro, não vou dizer nem a página, mas às vezes um parágrafo. Porque observe que no próprio parágrafo, o texto vai deixar claro que Cristo deveria deixá-los. Olha como o texto fala da Trindade. Ir para o Pai, então eu tenho Jesus, indo para o Pai e enviando o Espírito. Pastor, se você me permite, eu vou ler aqui as duas frases, a anterior ao grifado e a grifada, para ver como fica claro o texto, né? Ainda mais quando levamos em consideração tudo que ela escreveu sobre essa questão. Que o Espírito Santo não é Jesus, que o Espírito Santo não é o Pai, que eles são três, que eles são um trio, que eles são três pessoas. Olha só, ele deveria deixá-los ir para o Pai e enviar o Espírito Santo para ser o seu sucessor. Não ele mesmo, para ser ele o seu sucessor na terra. O Espírito Santo é ele mesmo, esse sucessor, se eu pudesse acrescentar uma explicação adicional. O Espírito Santo é esse mesmo sucessor, despido da personalidade da humanidade e independente dela. É tão claro isso, gente, mas querer dizer que esse ele mesmo seria o próprio Cristo é negar o fato de que ele não é o próprio Cristo, ele é o sucessor de Cristo. Exato. Sabe, pastor Michel, é como eu chegar, eu estou aqui e eu estou precisando fazer uma compra de um terreno, alguma coisa aí no Brasil, e aí eu faço um documento, e aí eu vou colocar você como meu representante, mas tem um nome legal para eu esqueci, rapaz, qual é o nome que dá para... também agora, é uma procuração, procurador. Isso, você vai ser o meu procurador. Aí, Excelência, eu chego lá no fórum e digo assim, eu, pastor Eleazar Domini Silva, eu vou precisar fazer uma procuração aqui para uma pessoa que ele vai pegar uns documentos para mim, tá, ok? Então, coloca de próprio punho aí, eu, pastor Eleazar Domini Silva, coloco como meu representante Eleazar Domini Silva, portador do CPF tal e tal. Eu disse, não, peraí, mas você não, né, que eu vou representar eu mesmo. Não tem o menor cabimento esse tipo de leitura. Eu teria que colocar o nome de outra pessoa, né? Claro. Mais ainda, né? Olha, eu vou lhes apresentar o meu sucessor. Vamos pensar num rei, né? Sei lá, Carlos IV. Aí ele vai colocar, né? Vai ser eleito não, porque rei não é eleito, né? Vai assumir o trono o seu sucessor, Carlos V. Não seria estranho dizer, agora vem o meu sucessor, que sou eu mesmo. Não tem cabimento. Sucessor sucede, vem na sequência, vem depois, e não pode ser o anterior. Senão não seria sucessor, seria ele mesmo. Né? Então, por favor, temos assim,
é como disse o pastor Eleazar, né? Vamos fazer uma interpretação correta do texto, né? E a proposta do texto já se explica. O texto está dizendo que Cristo vem para o Pai, quer dizer, como eu falei, tem a Trindade ali, né? Cristo sobe ao Pai, envia o Espírito para ser o sucessor por uma razão. Qual era a razão? Limitado pela humanidade. Quando Cristo vem à Terra, ele escolheu limitar-se. Assumiu uma forma, esvaziou-se, assumiu uma forma humana de carne e osso que impedia Cristo, por exemplo, de estar em Jerusalém e aqui no Brasil ao mesmo tempo. De estar em Jerusalém e na Judéia e na Galiléia, em Jericó. Ele não podia estar ao mesmo tempo. Ele velou os seus atributos divinos ali para que ele pudesse estar entre nós, como um de nós. Aí ele sobe e envia o Espírito para que o Espírito estivesse em todo lugar. E aí, mesmo que eu achei muito interessante a sua explicação desse é ele mesmo, mas mesmo que o texto ela estivesse querendo dizer que é ele mesmo, no espírito, no mesmo espírito, com as mesmas qualidades, com a mesma intenção de coração, de propósito, enfim, do mesmo jeito que Elias era ele mesmo, João Batista. Como assim? João Batista era ele mesmo no sentido de ser o sucessor, né? Uhum. Que temos muito mais na sequência aí, pastor? Rapaz, agora a gente vai falar sobre as estratégias, né? Vai lá, assuma aí o timão. Vamos falar aqui dessas estratégias dos antitrinitarianos. Quais são as estratégias que os antitrinitarianos utilizam? Pastor Michelson, olha, eu desde o meu primeiro distrito pastoral, que eu tenho labutado com pessoas que descreem na divindade como a Bíblia nos apresenta e como a gente vê claramente no espírito de profecia. E eu comecei a perceber que existe uma metodologia de engano, porque a mente dessas pessoas é utilizada pelo inimigo. E eu quero já deixar claro para você que está nos assistindo que, assim, argumentos vão existir. Claro! Se Satanás não fosse bom em argumentar, ele não teria conseguido enganar Eva. Então ele vai tentar argumentar, mas olha, contra a verdade nada fica de pé. É claro que se você se permitir ir nesta lábia do inimigo, da serpente, você pode ser enganado, né? Mas existe uma forma de lidar com que os antitrinitarianos utilizam, que é muitíssimo interessante, pastor Michel. Eu vou apresentar aqui essas maneiras, essas formas, e eventualmente você pode ir aí também comentando junto comigo. Veja, quais são as estratégias? Um detalhe aqui. Pois não, excelência, pois não. Minimiza de novo aí, por favor. Põe tela cheia para nós. Para recordar, né, que nós teremos o sorteio, né, até o fim desse nosso vídeo aqui, nós teremos o sorteio do livro A Trindade. Para você participar, é só se inscrever nos 2 canais, caso não tenha feito isso ainda, e compartilhar o link dessa nossa conversa aqui, porque nós oramos para que isso aqui fosse uma bênção. Nós queremos também dizer que nós amamos nossos irmãos que pertencem a esses movimentos antitrinitarianos, entendemos que há pessoas sinceras que foram enganadas, mas que estão ali em sinceridade, e nós oramos para que Deus use, de alguma forma, esse nosso vídeo aqui, para quem sabe abrir a mente dessas pessoas e perceberem o caminho perigoso que estão trilhando. Esse livro aqui é uma tremenda ajuda para isso. O livro A Trindade, ele tem aqui um bom conteúdo, escrito por teólogos renomados aí da Igreja Adventista, da CPB, e nós queremos, então, dar de presente para alguém que cumpriu os requisitos. Se inscrever nos canais, comentar aí no chat alguma coisa, fazer alguma pergunta, ou então dizer apenas assim, eu quero ganhar o livro A Trindade. E depois, a pessoa que for sorteada vai saber disso pelos nossos 2 Instagrams, né? O do pastor Eleazar Domini e o meu, Michelson Borges. Amanhã, mais tardar, depois de amanhã, nós vamos colocar ali uma arte, alguma coisa, um cartazinho, né? Avisando, dando o nome do ganhador ou da ganhadora. E essa pessoa deverá depois enviar para este e-mail que está na tela, decifradoresadv@gmail.com, seus dados para que a gente possa enviar o livro. Nome da rua ali, o número, o CEP, e diga no e-mail assim, olha, eu ganhei o livro A Trindade, para a gente não fazer confusão aqui e mandar outro livro, tá bom? Então, por favor, o sorteado ou a sorteada desta nossa live aqui, envia seus dados para esse e-mail aí que está na tela, ok? Vai lá, pastor, continua aí a sua exposição. Muito bem.
Pode tirar isso aí, os decifradores. A proposta, o meu Instagram já está até aí, olha, esse @PREleazar que está embaixo aí, dá para vocês verem. Mas vamos lá. Quais são essas estratégias que os antitrinitarianos eles usam para enganar as pessoas? Eu vou mostrar essas estratégias. A primeira, quando você apresenta um texto, o pastor Michelson falou muito bem na sua exposição sobre isso, quando você apresenta um texto do Espírito de Profecia, e agora eu vou além, ou da Bíblia, e que esse texto não está em conformidade com as ideias antitrinitarianas, o que eles dizem? Primeiro argumento é esse aqui: o texto foi adulterado. Não, mas esse texto foi adulterado. E aí você vai atrás de um material, seja manuscrito, seja datilografado, você vai atrás do original. E aí, quando você encontra o original, ali o datilografado, ele vai dizer o seguinte: não, mas não foi ela que escreveu isso aqui, ué. Foram as secretárias dela que escreveram. Ah, não, ela não escreveu nada. Isso aqui foram as secretárias dela que escreveram. Aí você vai atrás daquele manuscrito que é a pena mesmo, escrito pela própria pena de Ellen White. Aí o que eles dizem? Não, mas quando Ellen White fala algo diferente da Bíblia, então você deve ficar com a Bíblia e não com Ellen White. Nós ficamos com a Bíblia e não com Ellen White. Excelência, inclusive, eu já fiz um vídeo recentemente com um texto muito interessante falando sobre a adoração do Espírito Santo, e a gente vai... É a cereja do bolo, já estou dando spoiler aí, né? Mas eu vi uma reação que eu fiquei pensando assim, disse, meu Deus, como é que tem pessoas que caem num engodo desse? E eu vi exatamente essas estratégias aqui sendo utilizadas. Não, o texto, as pessoas dizem, o texto foi adulterado. Esse texto foi adulterado, esse texto não existe. E aí diz o seguinte, você pega e mostra o texto datilografado. Não, isso aqui foram as secretárias de Ellen White que escreveram. E aí chegou uma pessoa a dizer assim, você não pode dar confiabilidade, não pode ter confiança em um texto que não foi escrito por ela. Esse texto ela nunca escreveu. Ok. Se ela nunca escreveu, então o texto não é válido? Quer dizer que o fato dela não ter escrito não quer dizer que ela não tenha falado? Porque às vezes ela estava pregando, alguém estava escrevendo. A secretária dela estava taquigrafando ali, não é? E aí o argumento é esse, não, mas não foi ela nunca escreveu. Ela pode ter falado alguma coisa, a pessoa entendeu errado e acrescentou. A gente vai ver já como era que Ellen White via a questão das suas secretárias, mas aí eu queria fazer duas análises com vocês. Uma em Jeremias capítulo 36. Jeremias capítulo 36, para a gente ver se esse argumento ele se sustenta. Quando você vai em Jeremias capítulo 36, Jeremias 36, você tem aquele episódio que o pastor Michelson citou. Sucedeu, pois, no 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, toma um rolo de um livro, escreve nele todas as palavras que te tenho falado sobre Israel, e sobre Judá, e sobre as nações, etc. Só que não foi Jeremias mesmo quem escreveu. No verso 4 diz, então, Jeremias chamou Baruque, filho de Nerias, e escreveu Baruque da boca de Jeremias todas as palavras do Senhor que lhe tinha revelado no rolo de um livro. Veja, Baruque foi quem escreveu, não foi Jeremias? Secretário de Jeremias. Aí agora a gente vai dizer o seguinte, não, isso aqui, esse texto não é importante, não é sagrado. O rei, lá no verso 23, olha o que acontece. Sucedeu que, tendo Jeude, lido 3 ou 4 folhas do livro que Baruque escreveu, cortou o rei com um canivete de escrivão e lançou no fogo que havia no braseiro, até que o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. O rei disse, não quero saber disso aqui não. Foi lá e rasgou. E jogou fora e queimou o livro. É bem verdade que o texto, o rei não jogou fora porque ele não acreditava que foi o manuscrito escrito pelo secretário, né? Mas sabe que existem pessoas que agem exatamente como esse rei aqui, excelência? Não foi Ellen White que escreveu, foram as secretárias dela. Portanto, esse texto não merece confiança. Vai que Baruque acrescentou aqui alguma coisa. Ô, pastor Eleazar, e que essas pessoas diriam se nós lembrássemos que tem um capítulo em Daniel que não foi escrito por Daniel? Foi escrito por Nabucodonosor. E agora? É menos inspirado?
Pois é, e mais, Excelência, se eu te disser que tem um livro inteiro da Bíblia que é atribuído a Paulo, mas não foi Paulo quem escreveu. Joga fora, então. Eu vou mostrar aqui, olha só. Abra em Romanos, último capítulo de Romanos. Porque se esse argumento do antitrinitariano que diz ele que vai fazer uma resposta ao meu vídeo, né? E aí ele diz, não podemos confiar nesse texto. E o argumento final dele é porque esse texto não foi Ellen White que escreveu. Alguém escreveu o que ela falou, o que ela supostamente teria falado. Como se as pessoas, as secretárias de Ellen White, fossem assim, deixa eu ouvir o que a Ellen White está dizendo. Bom, agora que ela falou, eu vou acrescentar aqui algumas coisas. Então a gente não pode... Nós vamos voltar a esse ponto, mas é bom dizer agora mesmo aqui para deixar pontuado. Sim. Nenhum texto ia para a gráfica sem que a Ellen White revisasse bem antes. Tá? Acabamos de mostrar um texto que ela colocou lá no topo da página. Eu li cuidadosamente isso aqui. Ela fazia isso com tudo. O trabalho dela era muito meticuloso, muito cuidadoso, né? Então, só para pontuar, porque depois a gente vai voltar a esse ponto aqui. Sim, exatamente. E mesmo que o texto não fosse depois usado para um livro, para fazer parte de um livro, para ser parte de um livro, ou foi um sermão que ela tenha pregado, isso não invalida, sob hipótese alguma, a confiança da pessoa que escreveu. Ela está pregando e a pessoa está escrevendo, transcrevendo o sermão dela. É como, não sei se ainda existe isso, Excelência, mas nos júris antigamente, a pessoa está ali no júri, né? E tinha uma datilógrafa, datilógrafa, né? Que ficava ali falando, registrando. Então, na época dela era muito comum, ela estava pregando, a pessoa estava ali escrevendo. Mas olha, se esse argumento é válido, olha o que diz aqui Romanos no capítulo 16, e o verso 21 em diante, né? Vai dar a finalização do livro, e aí diz assim: saúda-vos Timóteo, meu cooperador, Lúcio e Jason, Sosíparo, meus parentes, eu, Tércio, quem escrevi esta carta, vos saúdo no Senhor. Peraí, quem foi que escreveu? Secretário. Tecnicamente era chamado de amanuense. Amanuense. Olha aí, quem escreveu não foi Paulo, foi o seu amanuense. Exato. E aí agora eu vou dizer que... então, que eu não concordar aqui em Romanos, fica fácil agora. Eu acho uma parte que eu não gosto aqui em Romanos, aí eu chego assim, rapaz, essa parte aqui não posso considerar inspirada. Mas por quê? Não, porque quem escreveu não foi Paulo. Quem escreveu isso aqui foi Tércio. Quem escreveu foi Tércio. Ele mesmo diz aqui, eu escrevi esta carta. Eu, Tércio, escrevi esta carta. Quer dizer, a carta aos Romanos não foi Paulo quem escreveu. Mas não foi Paulo quem falou, mas não importa. E se a pessoa aqui acrescentou, aumentou, não é? Então a gente não pode dar confiança. Você percebe? Como é perigoso este tipo de abordagem? E aí vamos voltar aqui para a tela, porque nós falamos, o texto foi adulterado, é um argumento. Aí você mostra que quem escreveu o texto foram as secretárias de Ellen White, não foi ela, então não posso confiar. E aí quando você mostra o original, ele diz, não, mas quando Ellen White fala uma coisa e a Bíblia fala outra, então nós não vamos acreditar em Ellen White, a gente fica com a Bíblia. E pastor Michelson, pasme, é exatamente esse mesmo tipo de argumento que eles usam com a própria Bíblia. Mas como assim? Eu vou provar aqui agora para vocês. Um por um desses, os mesmos argumentos que eles usam para Ellen White, eles usam para a Bíblia. Querem ver? Vou jogar aqui na tela agora e vocês vão acompanhar aqui comigo. Observe. Mateus 28, 19. Em Mateus 28, 19, o que os antitrinitarianos dizem? Não, esse texto aí foi adulterado. Ou acrescentado posteriormente. Esse texto aí não fazia parte do original. E, inclusive, existe uma nota de rodapé na Bíblia de Jerusalém. Então, quer dizer, toda a argumentação dessa turma se baseia na nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém. Pastor, detalhe, hein? Uma nota redigida por padres progressistas, tá? Que às vezes até coloca em xeque a criação, Adão e Eva e tudo isso. Então, uma nota dessa numa Bíblia católica tem mais peso do que tudo que nós argumentamos até aqui. Inclusive, do que as palavras de Ellen White, que diz que essas palavras de Mateus 28, 19 saíram dos lábios de Cristo. Exatamente, Excelência. Aí a gente apresenta isso, veja, o primeiro argumento que eles usam para Ellen White é o mesmo que eles usam aqui, veja.
Não, foi adulterado. O texto de Ellen White foi adulterado. Aí eles vão para a Bíblia, o que eles fazem? Não, o texto de Mateus 28:19 foi adulterado. Com base em que você diz isso, meu filho? Na nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém. Aí você chega, pastor Michel, e apresenta todos os... Olha, eu tenho fotocópias dos manuscritos do IV século, que segue o manuscrito do II. Eu tenho Códice Sinaítico, Códice Vaticano, Códice Washingtoniano, Códice Beza. Eu tenho, olha, um monte de manuscritos. Aí eles dizem o seguinte: não, mas não foi Mateus quem escreveu. Olha, lá eles não diziam, não foi Ellen White, foi a secretária. Não, mas não foi Mateus quem escreveu, porque Mateus escreveu em hebraico. Segundo quem? Segundo Eusébio. E aí é o seguinte, hoje, pastor Michel, vou dizer uma coisa para você, eu posso até estar sendo assim um pouco rude, mas é que não consigo encontrar outras palavras. Só teólogo de meia tigela para baixo é que vai admitir ou dizer, supor que Mateus foi escrito em hebraico. Nenhum teólogo sério, linguista sério, até pelos próprios hebraísmos que existem em Mateus, a gente já vai perceber que ele não foi escrito em hebraico. O que são os hebraísmos? Você pega textos em Mateus que diz assim, isto, assim, 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 que em hebraico quer dizer e tal. Se o texto fosse escrito em hebraico, você não ia dizer que em hebraico, né, é Betesda, que em hebraico quer dizer assim, e foi escrito não sei o quê, que em hebraico, e você vai encontrar vários desses hebraísmos no livro de Mateus, uma prova clara, mas existem muitas. Agora, a principal, sabe qual é, pastor Michel? É que nunca foi encontrado, eu vou até me ajeitar para dizer isso aqui, nunca foi encontrado 2 centímetros de texto do livro de Mateus escrito em hebraico anterior aos manuscritos que nós temos. Nunca foi encontrado. Então é uma coisa assim, as pessoas dizem que existem, falam que existem, mas ninguém prova. Uhum. Aí fica muito fácil, esse argumento é bom demais, ué. É só eu dizer que é assim, eu não concordo, aí o que eu digo? Não, foi adulterado. Aí você mostra um monte de manuscritos. Não, mas é porque esses manuscritos aí não foi Mateus que escreveu. Ok, são as cópias. Não, mas o original foi escrito em hebraico. E lá no hebraico não tinha Mateus 28:19 desse jeito. Aí você pega todos os manuscritos e mostra lá, tá aqui. E batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizar em nome do Pai, todos os manuscritos, todos. Aí você chega e ainda oferece dinheiro, diz, olha, eu lhe dou aqui, se você me mostrar um texto anterior a esses manuscritos aqui, onde não tem a fórmula trinitária, você leva esse dinheiro. Aí sabe o que eles dizem? O último argumento de Ellen White era assim, quando Ellen White fala algo que está contra a Bíblia, então você fica com a Bíblia e não com Ellen White, não é? Veja que o argumento é o mesmo, olha só. Quando um verso de Mateus fala contra o resto da Bíblia, você fica com o resto da Bíblia e não com aquele verso. Aí eles vão dizer o seguinte, Mateus manda batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas lá em Atos fala para batizar como? Como que os discípulos batizaram? Aí batizou em nome de Jesus. Está vendo? Então, se você tem 10 textos que manda batizar, que diz que foi batizado em nome de Jesus, e um texto, então você descarta esse e fica com os outros. Provei, pastor Michelson, que a linha de argumentação, olha, isso aqui é muito importante você que está me assistindo entender. A forma irresponsável, irreverente e diabólica com que eles olham para os textos de Ellen White é a mesma com que eles olham para o texto sagrado. Basta que o texto sagrado não concorde com eles. Então, você pensa assim, eles usam esse texto, esse argumento, né, de se Ellen White não concorda com a Bíblia, fique com a Bíblia e não com Ellen White. Parece dar um ar de eu acredito na Bíblia tão grande. Mentira! Tem que ser realista, mentira. Eles não creem na Bíblia, pastor Michelson, não creem. Porque se eles acreditassem na Bíblia, eles não usariam esse mesmo tipo de argumento com Mateus. Quando eles não concordam, o que eles dizem? Não, foi adulterado. Aí você mostra, não, mas não foi Mateus, foi escrito em hebraico. Não foi ele que escreveu, foi escrito em hebraico. O original dele não foi isso aí, outra pessoa que escreveu. Aí você prova por A mais B, aí diz, não, mas quando Mateus diz uma coisa e o resto lá em Atos, em todos os outros textos, diz diferente, então você fica com a maior parte dos textos e descarta esse. A maneira irresponsável de tratar um é a mesma de tratar o outro. Pois não, vamos piorar um pouquinho, né? Se você quiser dispensar, então, Mateus, que foi um discípulo que andou com Jesus, e aceitar textos que estão lá em Atos, é bom lembrar que o Dr. Lucas não andou com Jesus, viu?
ele pesquisou as informações que ele colocou ali, né? E eu não estou aqui descartando, colocando em dúvida a inspiração de Lucas. Não, eu estou só comparando a atitude dessas pessoas que querem ser tão corretas em relação a algumas coisas e esquecem de outras, né? O processo de inspiração de Lucas foi um pouco diferente, mas foi inspirado também. Agora, Mateus, ele bebeu da fonte direta. Ele ouviu aquelas palavras sendo proferidas por Jesus, e repito, Ellen White, ela confirma isso, ao dizer que aquelas palavras saíram dos lábios dele, né? Eu quero só relembrar aqui, porque o nosso tempo não permite nós entrarmos em minúcias, mas no meu canal você encontra um vídeo de 1 hora em que eu analisei cada aspecto que tem que ver com os manuscritos, com a Bíblia de Jerusalém, com Eusébio, aí, que ele mais chama de, vou atualizar, puxa-saco de Constantino. Adulador de Constantino, né? Ela chama de adulador de Constantino. Um historiador que não era preciso no registro que fazia, ora registrava de um jeito, ora de outro, né? Não estou aqui desconsiderando a importância de Eusébio para a história da igreja, mas não é aquele historiador tão... não é o máximo como pintam os antitrinitarianos, né? E ele mesmo cita a fórmula trinitária. Ele cita a fórmula trinitária de 3 formas diferentes, Excelência. Ele diz que ele batizar em nome de Jesus, em outra passagem ele diz batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quer dizer, ele não era preciso, você falou muito acertadamente isso daí, ele não tinha precisão nas palavras. E eu também fiz um vídeo explicando por que Atos só fala do nome de Jesus, não fala da Trindade. E aí, nesse vídeo, a gente explica. Mas olha, para a pessoa que tenha dúvidas acerca dos escritos de Ellen White, eu quero fazer 2 indicações, pastor Michelson. Esses sites aqui, adventistarchives.org, você vai encontrar aqui todos os manuscritos da Review and Herald, Sign of the Times, e inúmeras revistas da nossa igreja originais. Você pode baixar o PDF lá, original. Só basta você ter o ano, a página, tudo certinho, você vai baixar esse manuscrito original. Você pode entrar também no White State, e ali você tem todos os escritos de Ellen White, tudo que ela já escreveu. Então, eu queria fazer uma análise agora, pastor Michelson, sobre a questão das secretárias de Ellen White. Porque o pessoal coloca em xeque, e antes de mostrar a cereja do bolo aqui, porque o pessoal gosta de colocar em xeque as secretárias dela. Não foi Ellen White que escreveu. Então, eu apresentei um texto que o camarada ele começou a querer desqualificar o texto, porque não foi. Ellen White não escreveu, ela não pegou ali, escreveu, ou datilografou. Ok. Pergunta: Ellen White falou ou não falou? E aí algumas pessoas vão dizer assim: não, mas a secretária dessa você não pode confiar. Ah, não? Vamos ver o que ela diz das secretárias dela? Porque tem uns irresponsáveis por aí falando contra a secretária de Ellen White, mas o que ela dizia das suas secretárias? Eu acho que é mais importante ela falando do que o antitrinitariano. Olha o que ela diz sobre as suas secretárias, né? As secretárias... Oi? Antes de mencionar o que Ellen White disse sobre as secretárias, vamos lembrar aqui, né? Baruque, secretário de Jeremias, e o amanuense de Paulo. Então, nós temos, inclusive, antecedentes bíblicos para saber que nem sempre o profeta escreveu o que ele disse. Ele exatamente. De secretários, né? Exatamente. Quer dizer, então, quando eu não gostar de um texto de Romanos, que eu achar que esse texto não está, sabe, legal, é fácil. É só eu ir nessa mesma linha aí e dizer, não, foi Tércio que escreveu, isso aqui não foi Paulo, não. Pronto. Quer dizer, Ellen White falou de determinadas coisas sobre a Trindade. Algumas ela escreveu com a própria pena, nós já provamos aqui. Mas outros textos, como o que a gente vai apresentar daqui a pouco, ela pregou, ela falou disso e alguém escreveu. Não, mas não pode confiar. Vamos ver como que ela trata as suas secretárias. Vamos lá. Certo. As secretárias... Textos de Ellen White mesmo, né? Pode passar aí, pastor. Mensagens escolhidas, esse texto nós temos publicado pela CPB, né, em português, volume 3, página 176, ela disse assim: tive uma mensagem de repreensão e advertência para meus irmãos, eu o sabia. Pela graça de Cristo, experimentei um divino poder coercivo para pôr-me em pé diante de meus irmãos na obra ministerial, em nome do Senhor, esperando e orando para que o Senhor abrisse os olhos cegos. Fui fortalecida para dizer as palavras que minha secretária taquigrafou. As palavras minha secretária registrou ali, né, com o taquígrafo. Então, eu fico... Sabe por que eu estou falando isso aí, pastor? Sabe por que, pastor Michel? Eu botei esse texto aqui, eu achei interessante esse texto aqui por causa de uma coisa. Eu gosto desse texto aqui porque fala da taquigrafia.
E o último texto que vai mostrar aqui foi taquigrafado. E ela diz aqui, olha, as palavras que a minha secretária taquigrafou. Mas são vários textos sobre as secretárias dela. Olha esse aqui. Vistes as minhas copistas? Elas não modificam minha linguagem. Ela permanece assim como eu escrevo. Mensagens escolhidas, volume 3, página 90. Eu vou ler de novo, o texto é tão claro, né? Vistes as minhas copistas, as minhas amanuenses, né? Elas não modificam minha linguagem. Ela permanece assim como eu escrevo. Claríssimo, né? Então, pastor Michelson, se porventura Ellen White tivesse pregado uma coisa e a secretária dela taquigrafou um negócio diferente, ela estando ainda viva, lúcida, anos antes de ela falecer, que é o texto que a gente vai apresentar aqui, que foi colocado em descrédito pelo inimigo da verdade, Ellen White poderia muito bem, inspirada por Deus, dizer, ei, você modificou minhas palavras, eu nunca autorizei você a fazer isso, ao contrário. Olha como ela diz, as minhas secretárias elas não modificam a minha linguagem. O trabalho delas não é esse. Né? Olha outro texto aí. Olha só, pastor, ciente do dom profético que ela tinha e da importância de seus escritos, né? Obviamente que Ellen White não faria um trabalho de qualquer jeito. Quando a gente começa a ler, pesquisar sobre os critérios que ela empregava na sua obra, gente, é algo assim de emocionar, de tão caprichado que era o trabalho, né? Horas e horas, madrugadas adentro muitas vezes, para escrever aquilo de forma mais precisa possível, o que Deus mostrou para ela. Então, ela não entregou o trabalho para qualquer pessoa, não deixava essa pessoa fazer de qualquer jeito, tudo era minuciosamente acompanhado. Pode pôr o próximo texto aí, pastor. Olha aí. Mensagens escolhidas, volume 3 agora. Ainda sou tão ativa como sempre. De maneira alguma, sou decrépita. Ela estava dizendo que ela não estava ainda, né, tão velhinha que não fosse capaz de fazer o trabalho, né? Consigo realizar muito trabalho, escrevendo e falando como fazia anos atrás. Leio do princípio ao fim tudo que é copiado para ver que tudo esteja como deve estar. Vou repetir, tá, gente? Leio do princípio ao fim. Olha o que ela... Lembra da página que ela colocou lá em cima? Eu li cuidadosamente. Leio do princípio ao fim tudo que é copiado pelas secretárias para ver que tudo esteja como deve estar. Leio todos os originais dos livros antes de serem enviados para o prelo. O prelo é a máquina impressora. Para a gráfica. Podeis ver, portanto, que meu tempo precisa ser muito bem aproveitado. Com quem você fica? Com os acusadores ou com a própria profetisa que diz que lia tudo o que era copiado? Veja só. Esse é interessante, viu? Mensagens escolhidas, volume 3 também, página 91, ela diz mais. Mariana, ou Marianne, né, esteve comigo por uns 25 anos. Ela foi minha principal obreira na organização do assunto para meus livros. Sempre prezou os escritos como algo sagrado, colocado em suas mãos. E muitas vezes me relatava que conforto e bênção recebia na realização desse trabalho, e que efetuá-lo era sua saúde e sua vida. Ela sempre tratou os assuntos colocados em suas mãos como sagrados. Sentirei muita falta dela. Quem ocupará o lugar dela? Pastor Eleazar, depois me deixa dar um testemunho breve sobre como foi a fase em que eu trabalhei como editor dos livros de Ellen White. Eu acho que esse testemunho é muito importante, né? Mas aqui veja, né, como ela fala da Mariana, né? O trabalho cuidadoso, meticuloso que ela fazia, encarando isso como algo sagrado. Bom, então eu já vou falar, né? Eu trabalhei por quase 3 anos na editoria dos livros de Ellen White, ali na CPB. E para vocês terem uma ideia, claro que nós não éramos editores, secretários pessoais de Ellen White, nós éramos editores que estavam ali procurando colocar a linguagem, o português, né, a tradução do português, numa linguagem mais clara, mais atual. Porque algumas traduções são lá dos anos 20, 30, 40. Então, a língua é dinâmica. O original em inglês está lá, preservado. A tradução, ela passa por atualizações, porque acontece na Bíblia também, né? De quando em quando é preciso atualizar a tradução, o português. Para você ter uma ideia, pastor, quando íamos traduzir um parágrafo, nós gastávamos muitas horas comparando com o que fizeram os irmãos da Argentina, lá em espanhol, né? Com como foi traduzido para o francês,
até para o romeno a gente consultava muitas vezes para ver como eles traduziram, sempre com o olho no original e usando o dicionário Webster do tempo de Ellen White. Por quê? Não bastava que nós soubéssemos a palavra no seu sentido atual. Nós queríamos saber como aquela palavra ela tem Ellen White no tempo dela. Eu não estou brincando aqui, viu? Algumas vezes nós ficamos uma tarde inteira para traduzir um parágrafo para que ele ficasse o mais claro e exato possível. Por isso, pastor, me ofende, realmente me ofende, me magoa, quando vejo pessoas dizendo que a CPB manipulou esse texto, isso aqui foi adulterado. Eles não têm ideia do capricho, da reverência, da oração com que nós trabalhamos para trazer ali uma tradução o mais fiel possível. Então, fica aqui o meu testemunho, né, do trabalho que hoje eu não estou mais nessa editoria, eu trabalho com Vida e Saúde, Lição dos Jovens, mas conheço os editores dessa editoria e sei da idoneidade de cada um deles. O trabalho é feito com muito capricho, com muita reverência. Vamos lá, mais um texto aí, Excelência. Mais um texto. Estados Unidos, volume 3, página 93. Sinto-me muito grato pela ajuda da irmã Mariana Davis na produção de meus livros. Ela colhe materiais de meus diários, de minhas cartas e dos artigos publicados nas revistas. Aprecio grandemente seu fiel serviço. Ela está comigo há 25 anos e constantemente tem adquirido maior habilidade para o trabalho de classificar e agrupar meus escritos. Pronto. É um testemunho pessoal da própria autora. Você percebe que ela tinha acesso a tudo, né? Essa Mariana, ela tinha acesso a tudo que Ellen White escreveu. E ela publicou, o que ela falou, ela estava por dentro de tudo. Ela tinha um conhecimento vasto daquilo que Ellen White havia feito, escrito, falado. Ela foi um braço direito, né, de Ellen White. Ela pegava trechos de artigos, trechos de pregações, organizava e dizia: senhora White, tá tudo ok aqui, corresponde? Às vezes Ellen White pegava aquele texto e via que a conexão de um parágrafo com o outro não estava muito boa. Só ela podia fazer isso. Então ela adicionava uma frase conectora, completava uma ideia, e aí nós tínhamos os livros, né, que eram organizados dessa forma. Revisava isso, né? Olhava, ok, ela estava maravilhoso. Pois é. E olha só, esse próximo texto aqui, olha, ela dizendo: partirei amanhã para Battle Creek. Minha alma é, porém, atraída para a moça moribunda que labutou para mim durante os últimos 25 anos. Estivemos lado a lado na obra e em perfeita harmonia nessa obra. E quando juntava os preciosos fragmentos que tinham aparecido em revistas e livros e os apresentava a mim, ela dizia: agora está faltando alguma coisa. Eu não posso supri-la. A secretária não podia suprir. Ellen White diz, eu examinava o que era e, num momento, conseguia achar o fio da meada. Secretárias nunca colocaram coisas ali delas mesmas, né? Trabalhamos juntas em perfeita harmonia durante todo esse tempo. Ela está morrendo. Aqui ela fala da Mariana, infelizmente estava doente, né? E é por dedicação ao trabalho. Trabalhou demais, se extenuou, né? Ela sente a intensidade dele como sendo uma realidade. E nós duas assumimos o encargo de fazer com que cada parágrafo estivesse em seu devido lugar e cumprisse a parte que lhe corresponde. Veja que coisa impressionante. Ela sempre supervisionou o trabalho com os seus textos. Olha, e o que é interessante é que na época de Ellen White, ela teve uma secretária que depois quis reivindicar alguma coisa para si, né? Não, eu que escrevia os textos de Ellen White, eu que botava um texto ou outro, era eu que... E até Ellen White escreveu sobre essa jovem, e eu queria ler, Excelência, esse texto dessa passagem aí, dessa outra secretária, que trabalhou ali na época, era Fanny, né, junto com a Mariana, e ela diz assim, o texto, olha: o trabalho de Mariana, Ellen White explicando a diferença entre um e outro, o trabalho de Mariana é de uma índole completamente diferente. Ela é minha compiladora de livros. Fanny Bolton nunca foi minha compiladora de livros. Como foram feitos os meus livros? Como são feitos os meus livros? Ela realizava o seu trabalho dessa maneira: toma os meus artigos, que são publicados nas revistas, e coloca-os em livros em branco. Também possui uma cópia de todas as cartas que escreva a Mariana.
Ao preparar um capítulo para um livro, Mariana se lembra que eu escrevi alguma coisa sobre aquele ponto especial que talvez torne o assunto mais convincente. Ela começa a procurá-lo e, se ao encontrá-lo percebe que isso tornará o capítulo mais claro, acrescenta-o a ele. Os livros não são produções de Mariana, porém minhas, olha como ela diz, tirado de todos os meus escritos. Podeis compreender, portanto, que Mariana constitui valiosíssimo auxílio para mim na publicação de meus livros. Fanny nada tinha que ver com esse trabalho. Mariana leu capítulos para ela e Fanny, às vezes, fez sugestões quanto ao arranjo do assunto, a organização das ideias, né? Essa é a diferença entre as obreiras. Como já declarei, Fanny foi rigorosamente proibida de trocar minhas palavras por suas palavras. Da maneira que são proferidas pelos instrumentos celestiais, as palavras são severas em sua simplicidade e eu procuro expor os pensamentos numa linguagem tão simples que uma criança possa compreender em toda palavra proferida. As palavras de alguma outra pessoa não me representariam corretamente. Escrevi tão detalhadamente para que possais compreender o assunto. Fanny pode alegar que ela fez os meus livros, mas não é assim. Esse tem sido o setor de Mariana, e o seu trabalho está muito à frente de qualquer trabalho que a Fanny tenha realizado para mim. Eu queria mostrar isso aqui, porque, assim, algumas pessoas não sabem, mas teve esse vamos dizer assim, esse atrito, essa Fanny depois vai dizer, não, eu que escrevi os livros. Ela disse, ei, incorreta essa sua fala aí, correção aqui, você não escreveu nada, a Fanny ela não escreveu nada. Esse era um trabalho da Mariana, que tinha acesso às cópias de tudo que eu tinha feito, falado, escrito, ela fazia a compilação. A Fanny dava uma opinião, se a gente ajustar o parágrafo assim, colocar e tal, e aí a Mariana olhava, tem sentido, e aí depois que a Mariana fazia, levava a Ellen White, olhava, revisava, tá tudo ok. Então, dizer que a Mariana, a Fanny era quem fazia, negativo. Inclusive, Ellen White diz, a Fanny foi terminantemente proibida de mudar as minhas palavras. Por que eu frisei isso aqui, pastor Michelson? Porque algumas pessoas vão dizer assim, não, esse texto que está aqui não representa o que Ellen White falou, como se Ellen White falasse alguma coisa e a secretária vinha lá alterando. Não, deixa eu alterar aqui as palavras dela. Ela escreveu que vamos adorar o Pai e vamos adorar o Filho. Aí a secretária foi e colocou lá, vamos adorar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Taquigrafou errado. Ellen White diz, não foi autorizado a fazer isso aqui. Então, se nós temos escrito algo taquigrafado que Ellen White tenha falado, e seus obreiros, seja sua secretária, seja não foram alterados. Você pode ter confiança de que o que está ali é o que realmente ela disse. Então, veja bem, excelência, nós percebemos aqui 3 argumentos que os antitrinitarianos usam. Primeiro, que o texto foi adulterado. Nós já provamos que o texto não foi adulterado. Certo? Nós mostramos aqui, provamos com manuscritos, com datilografias, com a própria pena de Ellen White, ela dizendo que são 3 pessoas. Se você não quiser acreditar, você não acredite, mas está escrito. Você não pode negar o texto. Não é? Não, mas aí o texto foram as secretárias dela que escreveram. Não foi ela, né? Foram as secretárias. Já mostramos qual era a relação de Ellen White com suas secretárias. Inclusive, quando uma secretária vinha com as ideias diferentes, eu botar uma palavra aqui, não mexa não. Você não tem autorização para trocar minhas palavras. Então, se está ali, está aqui grafado, tenha certeza, foi ela quem falou realmente. Porque ela nunca autorizou ninguém a modificar as palavras dela. E se tivesse feito, ela teria repreendido. Como fez, eu mostrei aqui. Então, o segundo argumento cai por terra também. Vamos para o terceiro argumento. Quando Ellen White fala uma coisa diferente da Bíblia, então a gente fica com a Bíblia e não com Ellen White. Ela mesma disse isso. Mas ela também disse isso daqui. Olha, excelência, eu vou colocar na tela. Qual é a relação de Ellen White com a Bíblia? Vamos lá? Deus ou está ensinando a sua igreja, reprovando-lhe os erros e fortalecendo-lhe a fé, ou não está. Esta obra ou é de Deus ou não é. Deus não faz coisa alguma em parceria ou de parceria com Satanás. Minha obra traz o selo de Deus ou do inimigo. Não há meio termo neste caso. Os testemunhos procedem do Espírito de Deus ou do diabo. Pastor Michel, eu trouxe esse texto bem forte para mostrar como os antitrinitarianos eles são irresponsáveis.
Porque quando eles querem argumentar nas suas loucuras, nas suas ideias diabólicas, para falar contra a Trindade, eles gostam de usar Ellen White. Claro, descontextualizando, como nós já vimos aqui, mostramos aquele texto que você explicou muito bem, e falou do Elias e tudo mais, eles sempre pegam um texto fora do contexto. Mas quando não tem para onde correr, quando você mostra lá 3 persons, eita, 3 pessoas mesmo, ou quando você mostra o texto que a gente vai mostrar aqui no final, aí eles dizem o seguinte, não, mas quando Ellen White falar alguma coisa contra a Bíblia, então você fica com a Bíblia e não com a Ellen White. Aí o que Ellen White diz para essas pessoas? A minha obra ou tem um selo de Deus ou tem um selo de Satanás. Aí você escolhe. Não tem meio termo aqui. Não existe meio termo. Tem gente que está aqui. Quando ele não encontra a saída, então ele vai escapulindo por aí. Aí entra em xeque a Bíblia, entra em xeque a Ellen White. E eu repito, a mesma forma irresponsável como eles olham para o texto aqui é a maneira como eles olham para a Bíblia. Não, Mateus 28. Não, quando Mateus diz uma coisa e o resto da Bíblia diz outra, então a gente descarta essa parte aqui. Percebe? Então, Ellen White diz, ou traz o selo de Deus, ou traz o selo do inimigo. Você tem que escolher. Ou você aceita Ellen White como profetiza, ou então rejeite. Você não é obrigado a acreditar nela. Agora, não cite só o que você gosta dela. Não seja seletivo. E agora vem a cereja do bolo. Vem a cereja do bolo. Mas olha, antes de mostrar esse... Eu mencionei para você aí, né, que recentemente eu apresentei a uma pessoa, porque para mim é um texto, assim, devastador para a crença antitrinitariana. A pessoa, então, ficou, assim, primeiramente surpresa. Não, mas não pode, isso é impossível. Ela não pode ter escrito uma coisa dessas. E outra, falou, mas se não está de acordo com a Bíblia, eu não fico, né, eu fico com a Bíblia. Não pode ter sido escrito. Aí fomos atrás, procuramos o pastor Alberto Tim, doutor Alberto Tim, que até então era um dos diretores associados do White State. Pastor, nós sabemos que esse texto aqui é autêntico, né? Foi dito por Ellen White, mas nós queremos, para o bem de alguém que está, eu creio, talvez até buscando a verdade, nós precisamos do original para mostrar para essa pessoa. E esse texto nos foi fornecido, né? Mas antes de revelar, antes de mostrar o texto na tela, deixa eu lembrar aqui pela última vez que você que está aí no chat, né, participando, comentando, ou só colocando seu nome, vai participar daqui a pouco aí do sorteio do livro A Trindade, a Casa Publicadora Brasileira. Nós vamos sortear alguém aí do chat, ok? Que tenha se inscrito nos 2 canais, que tenha compartilhado o link dessa nossa conversa aqui, desse nosso estudo, e aí nós vamos revelar o ganhador ou a ganhadora em nossos Instagrams. O Dr. Eleazar é @PREleazar, o meu é @MichelSonBorges. E a pessoa que for sorteada deverá enviar seus dados, endereço completo, e dizer, eu ganhei o livro A Trindade, para a gente não confundir e enviar outro livro, né? Para este e-mail que está na tela, decifradoresadv@gmail.com. Combinado? O resultado do sorteio, nós vamos então colocar no nosso Instagram, no dele e no meu, um cartaz, alguma coisa ali, com o nome da pessoa, tá bom? E a capinha do livro lá para você ver, então, o livro que você vai ganhar e receber em casa. Combinado? Pastor Eleazar, vamos então para aquilo que a gente chamou de a cereja do bolo, o grande texto. O texto devastador. Esse texto é fantástico. Né? Mas, olha, Excelência, lembrando daquele texto que nós apresentamos, eu nunca vi uma explicação plausível, viu? Nunca vi uma explicação plausível para aquele texto lá dizendo que são 3 pessoas. Ou você divide Jesus para dizer que Jesus é 2 pessoas ao mesmo tempo, para fazer 3. É um malabarismo que vai tentar se fazer para explicar 3 pessoas, porque ali não tem... Aí você chega, mostra o texto, foi adulterado. Aí você mostra a datilografia. Não foi a secretária, aí você mostra o original. Eita, não, aí quando Ellen White diz diferente da Bíblia, então a gente rejeita a Bíblia. Excelência, foi exatamente o que aconteceu com esse último texto que a gente vai apresentar agora. Não existe saída, não tem escapatória. E detalhe que, na verdade, nem precisaria praticamente um outro texto, depois de tudo que a gente viu aqui, né? A Bíblia é clara, Ellen White é clara, mas vamos lá, né? Então o último prego no caixão, né? Exatamente. Vamos lá, esse daqui. Nós vamos adorar o Espírito Santo quando a gente chegar lá no céu. Eu apresentei isso em um vídeo, e olha o texto. À medida que os santos no reino de Deus são aceitos no amado, eles ouvem, vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E então as harpas de ouro são tocadas e a música flui por todo o exército celestial. E eles se prostram e adoram o Pai,
o Filho e o Espírito Santo. E depois, o que eu vi depois? Um encontra o outro, e eles dizem, enquanto se abraçam com o rosto brilhando com a glória de Deus, foi você que trouxe a verdade para mim, e eu não quis ouvir a princípio, mas sou tão feliz, que encontro. E aí, pastor Michel, eu apresentei esse texto aqui, e aí vieram exatamente naquela ordem de excelência, aqueles argumentos. Esse texto aqui não existe. Esse texto não existe. Aí teve uma pessoa que disse assim, Ellen White nunca escreveu isso, mandando um e-mail para mim. Ellen White nunca escreveu isso. Eu disse, irmão, Ellen White disse isso. Nunca ela disse isso. Ela nunca disse, irmão? Nunca disse isso. Tá bom. Aí eu peguei e mostrei o site original da igreja White State. Ok, irmão, tá aqui. Eu não inventei isso da minha cabeça, não. Tá aqui. Entra no site dela. Isso aqui foi manipulado. Isso aqui foram as secretárias. Isso aqui não foi a Ellen White que realmente tenha falado, não. Isso aqui não. Isso aqui não. Não. Tá bom. Aí fomos atrás desse original no White State. Agora, olha só o texto aqui. Isso aqui foi um sermão de Ellen White. E eles ajoelham, né? Caem de joelhos e adoram. Worship the Father and the Son and the Holy Spirit. E adoram o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E depois, o que vem depois, o que eu vejo, né? E aí, o mesmo texto. Esse texto aqui é o original. Tá aqui grafado. E aí você pode me dizer assim, pastor, e cadê aquele manuscrito também escrito no... Queridos, isso aqui foi um sermão de Ellen White. Ela estava pregando. E ali a pessoa estava taquigrafando. E por que nós mostramos isso aqui? Primeiro, nós fizemos todo este preâmbulo mostrando como que Ellen White enxergava o trabalho de suas secretárias, da pessoa que taquigrafava, porque algumas pessoas, quando viram esse texto, ficaram assim, e agora, o que vamos fazer? A Ellen White nunca escreveu. Ela falou. Não, isso aqui não foi acrescentado, não. Não, ela estava pregando, inspirada por Deus, e ela falou isso no seu sermão, que lá no céu nós vamos adorar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E alguém taquigrafou. Agora veja, se porventura isso daqui tivesse sido acrescentado, como foi que o pastor Michel leu? Eu não estou decrépita, eu não estou louca ainda, eu não estou velhinha, gagá, que eu não possa... Pastor, 1906, ela faleceu em 1915, ela ainda teve muito tempo, né, pela frente. Exatamente, excelência. Exatamente. Então, Ellen White, ela poderia muito bem dizer, não, esse sermão aqui, mas isso não faz parte de um livro dela. Ora, o texto lá de Jeremias, que Baruque escreveu, que não foi Jeremias, Jeremias falou, Baruque escreveu, também não foi publicado na Bíblia, não. Foi um material endereçado ao rei, que foi lido para o rei e ao povo de Israel ali, de Jerusalém. E foi lido para o povo e para os príncipes, eles se arrependeram, mas o rei foi lá e jogou fora. Disse, isso aqui não é importante. E essa mesma atitude que alguns têm, pelo fato de não... tem muita coisa que Ellen White escreveu que não está em livro algum. Agora, duas coisas que nós precisamos salientar. Primeiro como ela enxergava o trabalho de quem taquigrafava as suas palestras, as suas mensagens. Segundo, e isso aqui é muitíssimo importante você entender, antes de morrer, Ellen White deu autorização para que os seus depositários, as pessoas que iriam cuidar dos seus manuscritos, ainda continuassem o seu trabalho de escrever livros, pegando dos seus manuscritos, de suas cartas e outros materiais que ela havia escrito, para então formar novos livros. É possível a igreja publicar algum livro contendo esse texto? Sem problema algum, foi um texto que Ellen White falou no seu sermão. Não é? Então, tem textos que Ellen White sentou. Se nós formos pegar realmente livros que Ellen White escreveu, que ela parou, sentou e escreveu, são pouquíssimos. Que ela sentou e escreveu do começo ao fim, nós temos a série Conflito e mais alguns poucos livros. Agora, Ellen White escreveu mais de 100 mil páginas. Ela escreveu artigos na Review and Herald, na Sign of the Times, na revista de saúde da época, um monte de materiais e cartas que ela mandou para pessoas, e além disso, os sermões que ela pregou e que foi registrado oficialmente. Estes sermões que foram registrados estão guardados. Por quê? Porque são as palavras dela. Foi ela quem falou. E isso está registrado.
Então, a pessoa, para descredibilizar a fala de Ellen White, não, esse texto não é de confiança. Por quê? Porque Ellen White não escreveu. Então, eu vou anular também aquele texto de Baruch, como o rei fez, joga no mato. Não foi Ellen White que escreveu. Pastor, vamos queimar. Ou quem sabe Romanos, excelência. Oi? Ou quem sabe Romanos, joga fora Romanos. Não foi Paulo que escreveu, foi Técio. Agora é interessante, né? Eu já tive que ouvir pessoas dizendo assim para mim, anti-trinitarianos, né? Essa sua crença aí no Pai, no Filho e no Espírito Santo é diabólica. Então é o seguinte, né? Se você ouve uma profetisa lá no púlpito dizendo assim, que nós vamos nos prostrar no céu, veja, lá no céu, o Espírito Santo nem é mais o Consolador, né? A missão dele aqui na Terra foi concluída. Então, nós vamos nos prostrar diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que você tem que fazer com essa profetisa, se você acha que essa ideia é diabólica? Descartá-la. Então, parem de usar os textos de Ellen White. Parem de apelar para Ellen White para defender uma heresia. Fiquem só com a Bíblia ou com as partes da Bíblia que lhes convém. É o mínimo que uma pessoa, repito, intelectualmente, espiritualmente honesta deveria fazer, porque ela foi muito clara, categórica em pregar e no sermão dizer essa verdade bíblica, de que há Pai, Filho e Espírito Santo e que os três serão adorados por toda a eternidade. Essa é a conclusão a que chegamos. Pastor Michel, mas a gente não pode esperar honestidade nem espiritual e nem intelectual de pessoas que não têm a mente influenciada pelo Espírito Santo. Infelizmente, às vezes é duro talvez o que eu estou falando, mas eu não espero realmente essa honestidade intelectual. Fica o pedido, pelo menos, que você tente ser honesto. Você não acredita no que ela falou? Eu sinceramente, eu não fico preocupado com o fato de Ellen White sentar, pegar uma caneta e escrever, ou o fato dela dizer e a secretária anotar, ou o fato dela subir num sermão, e no púlpito, e pregar um sermão, e alguém digitar o que ela falou, taquigrafar o que ela falou, e registrar isso. Desde que ela não tenha, depois dito, olha, eu não falei isso, isso não aconteceu. Se foi registrado, foi taquigrafado, ela tinha o cuidado sempre de analisar esses conteúdos depois, de olhar. E isso tudo ficou armazenado para que ela, como ela mesma disse, para que ela pudesse, esses materiais viessem a ser livros posteriormente. E ela mesma diz, olha, os meus depositários devem continuar o meu trabalho. E de pegar e fazer arranjos dentro desses textos e colocar. Então, nós temos hoje livros que têm trechos, parágrafos, compilações, eventos finais da compilação, livro de evangelismo, compilação. Tem várias compilações, e dentre essas compilações você vai ter textos que ela escreveu, textos que ela falou e a secretária digitou, textos que são taquigrafados, e não há problema nenhum. Por quê? Porque a fonte foi uma só, o Espírito Santo usando ela. Seja na voz, seja a secretária escrevendo, seja na pena, seja taquigrafado, não importa. Agora, sabe o que é interessante, pastor Michel? É que quando a pessoa realmente ela não tem para onde ir, quando o texto é tão claro como esse, eu vou botar na tela que é bonito demais, só para você ficar olhando aí. Fica olhando aí para ver se internaliza, né? Quando um negócio é lindo desse jeito, um texto onde diz que nós nos ajoelharemos e adoraremos ali o Pai, o Filho, o Espírito Santo, e a pessoa não tem... O que eu vou falar diante de um texto desse? Não foi adulterado, porque eu estou vendo o texto aqui na minha frente. Então, não foi adulterado. Não foi... a secretária dela que está aqui grafou. Então, não foi ela quem escreveu. E daí que não foi ela quem escreveu? Foi ela quem falou. A não ser que eu vá descredibilizar as secretárias dela. Mas, para isso, eu tenho que descredibilizar também os textos do Mensagens Escolhidas, volume 3, que a gente viu ali o que ela disse da sua secretária. Não estão autorizadas a mudar. Por isso que eu mostrei, eu, pastor Michel, mostramos esses textos para vocês. As secretárias não estavam autorizadas a modificar as palavras dela, alterar o sentido, acrescentar coisas sem o consentimento dela. Ela pregou, a pessoa taquigrafou, está aqui, está ok. Aí a igreja guardava esses materiais, sermões, tem muitos sermões dela guardados. E ela conferia, claro, se foi ela que pregou. Então, a igreja não é irresponsável. Sabe que na cabeça de algumas pessoas, pastor Michel, essa igreja é um conglomerado de pessoas mal intencionadas que estão lá em cima da liderança, só tentando burlar e tentando fazer você acreditar nas mentiras, mas não é assim. Há homens de Deus, homens sérios, pessoas que buscam a presença do Espírito Santo. Eu particularmente conheço o pastor Alberto Tinho, o doutor Alberto Tinho, que o pastor Michelson mencionou. Eu o conheço, foi meu professor no mestrado, uma pessoa de uma mentalidade, de uma mente brilhante, um homem que busca a Deus.
Aí a pessoa, porque a pessoa adulterou, não, porque a secretária dela não reflete o pensamento dela. Ela disse que reflete. Ela disse que a secretária não alterou. Ela disse que ela conferia as coisas que eram escritas. Ou seja, resta você ou se dobrar diante da revelação ou abandonar de vez a revelação. Como disse o pastor Michelson, ou você aceita, ou seja, pelo menos honesto intelectualmente, espiritualmente. Eu, particularmente, tenho dificuldade de acreditar, porque a mente de uma pessoa assim não é mais, acompanhada pelo Espírito Santo. Mas o Espírito Santo ele é tão poderoso, que mesmo, acredito eu, pastor Michelson, essas mentes que já há muito têm estado ali, embriagadas com esse vinho de Babilônia, eu acredito que o Espírito Santo ainda consiga, lá no finalzinho, dizer assim, ei, você está errado, você está errado, você está errada, volta. Fui eu que inspirei a serva do Senhor. E um dia você tem o privilégio de se ajoelhar para me adorar. Eu quero dizer uma coisa, pastor Michelson. Eu vou já fazer minhas considerações finais, depois eu passo a palavra para você fazer as suas considerações finais. Quem hoje rejeita isso, infelizmente irá se ajoelhar. Mas naquele momento em que todos os ímpios, mesmo contra a sua vontade, está no livro Grande Conflito, quando Jesus Cristo voltar, mesmo contra a sua vontade, eles vão se ajoelhar para dizer que Deus é justo, que todas as oportunidades que eles tiveram foram concedidas e eles rejeitaram. Você pode escolher hoje, se você quer se ajoelhar um dia diante do Espírito Santo lá no céu, diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como a profetisa pregou no púlpito e foi registrado, ou você pode escolher se ajoelhar, só que do lado de fora da cidade santa, junto com o diabo e seus anjos, junto com todos os ímpios. A escolha é sua. Você escolhe se vai se ajoelhar do lado de dentro ou do lado de fora da cidade. Pastor, antes de fazer uma oração também por todos os nossos amigos que acompanharam esse nosso vídeo, por aqueles que estão envolvidos por essa heresia, né? Também quero falar aqui, do fundo do meu coração, para aqueles que têm encaminhado pessoas para esse rumo perigoso. Deus vai cobrar também de você isso aí, viu? Não só a sua perdição, mas como que você tem feito com pessoas que estavam caminhando ali com o povo remanescente de Deus, com a menina dos olhos de Deus, que é a igreja adventista, não é melhor do que ninguém, não somos melhores do que ninguém, mas Deus tem o seu povo remanescente, um povo que está ali procurando tapar a brecha do muro, como diz a profecia, esse povo que Deus vai corrigir, essa última igreja do Apocalipse, que é uma oitava igreja. Então você está tirando gente deste caminho para levar para uma heresia que não se sustenta, não tem base bíblica e tampouco nos filhos de profecia. Pense bem no que você está fazendo, porque você dará contas de cada uma dessas almas que você levou a se transviar no caminho da verdade. Então, o nosso apelo aqui é para que você leve a sério tudo que você usou nesse vídeo, compartilhe com quem está na dúvida e pense seriamente no que você tem feito, no que você tem crido, porque Deus ama você. Deus quer que você seja um instrumento de salvação, de proclamação da verdade, não do erro. E é por você que eu quero orar, terminando então essa nossa conversa e nosso estudo aqui. Feche seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Pai bondoso, nós te agradecemos, Senhor, porque tua palavra é tão clara. Nós te agradecemos porque os escritos inspirados da White estão de acordo com a tua palavra. Porque eles nos mostram detalhes tão maravilhosos a respeito da tua pessoa, a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ajuda a confirmar a nossa fé nessa verdade maravilhosa. Nesse momento, Pai, eu oro pelas pessoas que estão em dúvida, pelas pessoas que têm sido abordadas por lobos devoradores, como Paulo previu que aconteceria, que essas pessoas possam firmar os pés na verdade. E oro também por aqueles que já estão envolvidos por esses enganos e outros enganos também, aqueles que têm se permitido ser açoitados por ventos de doutrina, que têm tido comichão nos ouvidos, como diz Paulo. Ó Pai, que o teu Santo Espírito que eles têm rejeitado não cesse de tocar a mente e o coração deles. Que o teu Santo Espírito Consolador e Convertedor quebrante esses corações e mostre a essas pessoas a verdade que elas têm rejeitado, para que elas possam se voltar para a luz da tua verdade enquanto ainda é tempo. Eu oro, Senhor, agradecido, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.
Um grande abraço, Deus abençoe você, a sua família, e nos mantenha firmes até o fim. Jesus está voltando.